Fala, galera. Beleza? Tranquilo aí? Seguinte, a semana fechou feia. E eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de dizer, mas vou dizer. Eu falei na terça, na quarta, na quinta. Mas não era rally? Rally no bear market, ué. Então vamos lá, galera. Ó, sexta-feira o Ibov caiu 2%, o dólar subiu, ficou aí no 0 a 0, S&P caiu 1,29, devolveu a semana toda aqui. O Nasdaq caiu 1,95, fechou a semana aí com 2,38 de queda. O Ibovespa, né, não conseguiu fazer a quarta semana consecutiva de alta, caiu 1,12 essa semana, aí abaixo dos 112 mil pontos. E o Bitcoin, André? Bitcoin rompeu uma bandeira de baixa. Eu comentei quando ele fez aquele pivôzinho que ele estava indo muito devagar e um sinal que sempre eu falo para vocês ficarem de olho. Quando rompe um pivô, que ele testa a cabeça do pivô, se ele invalida, se ele invade aquela cabeça do pivô, mesmo que depois ele volte a subir, aquilo já fica um alerta amarelo ligado que pode ser que aquele pivô não seja o pivô, que seja um canalzinho de alta, na verdade uma bandeirona de baixa. E hoje perdeu essa bandeira com estilo. Já está caindo nesse momento mais de 9%. Mas tem aí o final de semana pela frente. Mas cai na semana mais de 13%. E os alvos, né, de FIBO agora para baixo desse movimento joga o Bitcoin de novo no terceiro alvo lá na casa dos 17 mil dólares, galera. Então, não é hora de torcida, é hora de ficar de olho no gráfico, gerenciar stops. Na verdade, se você tem stop, já foi acionado hoje. Beleza. E André, vamos ver o que foi notícia essa semana, que foi destaque? O que aconteceu aí com a China? O que veio de lá? A China continua, né, negando lá os problemas no setor imobiliário, né, e tentando estimular a economia. Então, reduziu em 10 pontos a taxa de juros, enquanto o mundo inteiro está subindo. Só que quando você olha o minério de ferro pivotou para baixo de novo. Se o objetivo da China é estimular novamente a economia, dando crédito, derrubando os juros, cara, esse modelo acho que já deu o que tinha que dar e acho que não vai conseguir levantar a China de novo. Porque minério de ferro, que eu acho que é um excelente termômetro para gastos da China ou gastos das incorporadoras com construção, minério de ferro continua caindo, pivotou para baixo. Ou seja, China, acredito que vai vir aí uma onda aí grande de quebradeiras aí de incorporadoras e já tem muitos países para quem a China emprestou dinheiro para a Rota da Seda já ficando inadimplentes nos seus pagamentos. Foi $1 trilhão de papagaio que a China distribuía na Rota da Seda. Fora o calor, né? A seca e o racionamento de energia que está rolando lá também, que está fechando siderúrgica, né? Não, e detalhe, tem rios que estão dando para atravessar, estão secos. Secos. Saca aquela frase famosa, sapo no seco anda? Então, anda. Então vamos lá, ó. Inflação deu tom essa semana de novo lá na Europa. Em Reino Unido veio o recorde de inflação. Zona do euro veio ali dentro do consenso. Sexta-feira, a Alemanha arregaçou. A inflação bateu 37% aí, ano contra ano. E o mercado estressou já de madrugada para amanhecer de quinta para sexta. Inflação na Europa deu o que falar também. E a tendência é piorar, porque a Rússia, né, inclusive hoje, anunciou 3 dias de parada aí no Nord Stream 1, né, 3 dias de parada, ou seja, no fornecimento de gás, que já está na ordem de 20% só da capacidade do gasoduto, né, em retaliação da Rússia às sanções da Europa. A energia na Europa já subiu mais de 5 vezes o que foi antes da guerra e a Rússia vem anunciando aí que vai dobrar o custo do gás aí até o final do ano, ou talvez até cortar de vez para tentar deixar a Europa de joelhos, né? E Enfim, o uma gás guerra. Fez new high na sexta, né? Exatamente. E isso acaba puxando também outras commodities energéticas, né? Apesar de lá o bicho-papão ser o gás, mas acaba puxando o diesel para alimentar termoelétricas, que puxa o petróleo, ou seja, apesar do problema deles ser principalmente da dependência do gás russo, está levando tudo junto, né? Então a inflação na Europa, a tendência
nos próximos trimestres ser ainda pior do que já está. Essa semana também teve a ata do FONC, né? A ata do Fed. Aí todo mundo gostou, que a ata veio Dobbs, mas depois veio uns dirigentes aí, né? O James Bullard falou o quê? Que não vai aliviar. Não vai aliviar e eu acho que já está aliviando. Quando eles falam que vão meter 0,75 pontos de novo, né? 0,75% ou 75 base points na próxima reunião, quando todo mundo estava esperando 50, né? Eu acho que já está aliviando, porque quando você olha inflação, que já deu uma cedida boa, 8,5%, com inflação 2,5%, estamos falando taxa negativa de 6%. Nem na época da pandemia, com todos os estímulos, qualquer país chegou com esse tipo de taxa de 6%. Quer dizer, o Brasil chegou. O Brasil tinha a taxa de juros real mais negativa do mundo. Mas, enfim, acho que o Fed errou, né, com a questão da inflação transitória e agora erra de novo em derrubar a inflação sem recessão, sem desemprego. Isso vai ser um caso único no mundo, né, na história econômica. Então, mais cedo ou mais tarde, é o que os dirigentes estão sinalizando no mercado. Cara, vai ter que vir porrada, senão não tem jeito. E para falar em inflação ainda, essa semana, o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, elogiou aí as ações do governo, né, que conseguiram controlar a inflação agora em 2022, que deu esse alívio, mas falou que está muito preocupado aí com 2023, 2024, né, com a volta ou com o fim dos auxílios, com o fim aí desse benefício fiscal que está acontecendo, e deu a entender aí que os juros vão permanecer altos por mais tempo, aí pode ser que demore, né, ao contrário do que o mercado está esperando, pode ser que a gente tenha juros altos por mais tempo, né, então as empresas devem sofrer mais. Essa semana, né, as empresas que são bastante afetadas pelos juros altos foram as maiores quedas na semana. Então aí, quer dizer, o pior não passou ainda, a gente pode ter aí uma segunda onda de inflação chegando aqui no ano que vem de novo. O que eu venho alertando, que a narrativa agora é que toda essa alta aconteceu, né, porque a inflação, a taxa Selic teria chegado já ao seu topo, né, e que a expectativa era começar a cair ano que vem. E não é isso que a gente lê nas entrelinhas do que Roberto Campos fala. É óbvio que ele elogiou as medidas do governo, né, para tentar segurar o preço dos combustíveis, mas 2023, 2024 está aí, auxílio emergencial pelos dois líderes nas pesquisas eleitorais, parece que vai ficar definitivamente em R$600. Já se fala até em deixar esse auxílio caminhoneiro fixo também. E da onde vai vir toda essa grana, né? Com tantas renúncias fiscais que foram feitas também este ano, que vencem em dezembro, e a gente sabe que depois que você dá esse tipo de desconto de impostos, é difícil você restabelecer. Então, assim como nos Estados Unidos a gente viu um rally no bear market, né? Eu também acho que é a mesma coisa aqui no Ibov, apesar das narrativas que os juros não vai subir mais, etc. Tem muita certeza no radar e eu acho que realmente isso é uma narrativa, porque se você olhar os dois movimentos, tanto o SP quanto o Ibov subiram praticamente a mesma quantia percentual. Ibov do fundo até a sua máxima nesse rally agora subiu 20%, SP500, 19, quase 19,5%, né? Ou seja, os movimentos são equivalentes, similares, tanto tecnicamente quanto pelo lado aí de valorização. Ou seja, SP500, né, cravou quarta-feira o terceiro alvo de FIBO, que eu vinha comentando com vocês há semanas, cravou, deixou um padrão de dúvida, rateou ontem, vai, não vai, quase acionando já o padrão de venda, e esse padrão veio hoje, na sexta-feira, a famosa sexta da maldade, né, depois de cravar o terceiro alvo de FIBO. Idem o Nasdaq também cravou o terceiro alvo de FIBO na quarta. Então os dois principais índices deixando um sinal muito feio, e no caso do Nasdaq, né, ele cravou também a retração de 61,8, que o SP tinha até passado ligeiramente, mas o Nasdaq cravou onde estava o terceiro alvo de FIBO junto, uma confluência importante. Importante dizer também, SP cravou a 200, né, média móvel 200 descendente, que é a tendência primária. Então, o sinal gráfico deixado hoje
é de fim desse rally, desse bull market, e só cuidado para torcida de que qualquer correção que tem agora é uma correção para depois retomar alta. Não tem, na minha opinião, razão nenhuma macroeconômica para que isso aconteça. A única razão que poderia levar o mercado a corrigir depois retomar alta é o wishful thinking, ou seja, vamos torcer que não vai ter recessão, que não vai ter inflação, que fique esse discursinho aí, assopra e morde do Powell, né? Mas a realidade vai bater na porta, isso é inevitável. Pensei em uma piada de quinta série aqui, mas não vou falar agora não. Essas piadas Assopra e morde o pau, não ficou muito Puta bem não. Mas vamos lá, galera. E aí, ó, para mudar então, e atenção. O Trump que gostava de botar o Powell na mesa, né? Na época que ele estava aumentando os juros. E o que rolou aí na tensão geopolítica Rússia e China? China está mandando milhares de tropas para a Rússia para exercícios, mas como a Rússia realmente está precisando de tropas novas, né? Não esperava essa guerra chegasse a 6 meses, já está recrutando soldados norte-coreanos em troca de alimentos para a Coreia do Norte, que também tem situação de fome, né? Por conta do isolamento aí mundial. Então, agora estão indo as tropas chinesas por conta, inclusive, da visita do final de semana passada de políticos, né? Políticos americanos, depois da Nancy Pelosi, a Taiwan. Essa semana, os Estados Unidos lançou um Minuteman III de teste, ou seja, um míssil interbalístico continental nuclear, né? É o modelo que os Estados Unidos têm aí desde a época da Guerra Fria, fez um lançamento. Então, na minha opinião, a Nancy Pelosi, esses políticos, esses testes, eu acho que os Estados Unidos não estão, tipo assim, como muita gente achou, a Nancy Pelosi está maluca, é para campanha eleitoral, né? Eu acho que tem think tankers pesados por trás, né? Fazendo toda esse planejamento aí de atiçar a China para dar um passo em falso antes que ela fique grande demais para peitar. Num caso de alguma confrontação Estados Unidos e China, vários institutos militares ao redor do mundo fizeram simulações ao longo da última semana e em todas as simulações, apesar das perdas altíssimas que os Estados Unidos teria em termos de equipamento militar, naval, aéreo, em todas as simulações os Estados Unidos ganham da China, numa batalha aí por Taiwan. Então, já que a China deixa tão claro que até 49 quer assumir hegemonia militar, hegemonia mundial, substituindo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, como qualquer império, vai fazer de tudo para que isso não aconteça, e talvez já esteja fazendo. Além disso, a Rússia teve mais uma vez um ataque na região da Crimeia, que não é russa, é ucraniana, diga-se de passagem, mas que é considerada pela Rússia já território russo, e que o Putin, né, talvez esteja evitando aí dar os créditos para a Ucrânia, porque ele, como a China, né, fez antes da viagem da Pelosi, ele latiu que se alguém atacasse território russo, a retaliação seria algo inimaginável, jamais visto desde a Segunda Guerra Mundial. Se ele assume, então, que a Ucrânia fez um ataque na Crimeia, o segundo ataque na Crimeia em 2 semanas, ele tem que cumprir a palavra, coisa que a China não cumpriu, né? Depois da visita da Pelosi, e a gente está vendo aí que os Estados Unidos continuam, então, indo para a provocação, ou seja, muita incerteza geopolítica no radar, galera. Por isso que eu falo, a gente, quando está falando de mercado financeiro, a gente não pode deixar isso para debaixo dos panos, porque no final isso que vai fazer preço e muito forte. Para a semana que vem, ficar de olho, dia 26, na sexta-feira, tem o simpósio de Jackson Hole, né, que é o encontro aí dos bancos centrais mundiais, e o mercado vai ficar de olho no discurso do Jerome Powell. Vai ter morde e assopra?
Olha, eu acho que os bancos centrais lá no Powell eu não sei, mas talvez na Christine Lagarde, né? Vamos ver o que o Powell e a Cris vão fazer nesse simpósio. São os dois banqueiros mais importantes, ele dos Estados Unidos, ela da zona do euro, do Banco Central Europeu, e talvez até pela necessidade deles terem que aumentar juros, vai rolar provavelmente alguma pressão lá para os Estados Unidos acompanharem, né, nessa escalada, porque o euro com esse movimento de queda das bolsas, né, o dólar, o DXY, subiu forte ao longo desses dias, né, a curva de juros continua invertida nos Estados Unidos, que sinaliza a recessão, e o DXY, apesar de algumas vendas mais fortes aí nos títulos do Tesouro de 10 anos, o DXY segue subindo forte aí, ou seja, o dólar subindo forte em cima das moedas desenvolvidas, né? Isso vai ter pressão em cima do Banco Central Europeu, porque com a desvalorização do euro, como a gente está vendo, ele já está quase no fundo que ele estava há um mês e meio atrás. Com essa desvalorização do euro, isso só piora o cenário de inflação na União Europeia, né? E aí tem essa questão aí da Ucrânia, essa parceria aí Estados Unidos, União Europeia e OTAN, quer dizer, vai estar tudo nesse bolo aí que vai ser discutido lá no buraco do Jackson no final de semana que vem. É legal a gente ficar acompanhando aí, porque dependendo do que vai ser falado pelo Powell e pela Christine, né, a outra segunda pode ser também uma segunda tensa. Então, para finalizar, mais um recadinho. Preço importa. FIBO Rules. E bom final de semana. Valeu, galera. Beijos. Até segunda. 8 horas, Morning Call, caiu na área pênalti, hein?